Oi, meus amiguinhos, boa tarde. Aqui é Daniel da Bola, entendeu? Quero falar para vocês um pouquinho assim da minha história, né? História assim de futebol, tá? Até mesmo para servir de lição para vocês aí, para vocês nunca assim, que eu sei que vocês, garotada, tem um sonho, né? Sonho de ser jogador de futebol, igual eu, tinha meu sonho também, né? Mas eu não dei muita sorte, né? As coisas não aconteceram do jeito que eu queria que acontecesse. Vou contar um pedaço da minha história para vocês, né? Porque futebol é bonito, futebol é gostoso, futebol é maravilhoso, sabe? E eu comecei a me interessar pelo futebol quando eu tinha 5 anos. Aí foi onde eu comecei a me interessar por futebol. E eu gostava muito de bola, sabe? Mas como eu gostava de bola. E eu queria ter uma bola, eu não tinha uma bola. Eu tive 8 irmãos, né? No caso eu e mais 7. Nós éramos 8. E tinha certas dificuldades, né, em casa, no caso da família, né, porque a estrutura de uma família é muito importante, né, o apoio da família, apoio de um pai, da mãe, né, para um garoto que tem um sonho de jogar futebol. E no caso, na minha casa, aquela estrutura toda, não tinha estrutura nenhuma, aquela estrutura de familiar, já que meu pai bebia, né, bebia um pouco, bastante, né? Bebia um pouco, não bebia bastante. E minha mãe era sozinha, no caso, para criar a gente, né? Criar 8 filhos, né? Para ela ficou pesado, né? E nem percebia que na família tinha eu que jogava bola. Tinha até meu irmão também que jogava bola. Não percebia, a gente tinha que trabalhar, meus irmãos trabalhar para ajudar em casa. Enquanto isso, eu queria ter uma bola. Eu ficava olhando do muro, tinha uma na frente da minha casa, né? A rua onde eu morava, lá em Nilópolis, no bairro Nova Cidade. E o pessoal jogando bola, e eu ficava do muro olhando, tá? Com a vontade de jogar de lá, jogar, os jogando, mas eu era pequeno, eu tinha 5, 6 anos, me pendurava no muro e ficava assistindo. Era torneio que eles jogavam, né? Torneio que em 2 gols saía. Eu ficava ali olhando mesmo. Até que um dia teve um jogo dos garotos na rua, né? E eu fui de novo lá ficar no portão para ver o jogo dos garotos na rua. Os garotos era pelada, chamava a famosa pelada. Antigamente tinha muitos jogos na rua. Tinha uma rua que tinha pelada, outra também tinha pelada, tinha cabo de terra, né? Aqueles campinhos de barro. Hoje você não se vê mais isso, não dá para ver mais. Não tem mais, acabou muito isso aí. Porque antigamente tinha muito isso, né? Tinha esses campinhos de pelada. Da onde saiu o Zico, da onde saiu o Roberto Dinamite, Romário, né? Desses campinhos de terrão, pelada, rua, né? Então tinha muito isso antigamente. E eu ficava assistindo ali, querendo ter uma bola. Aí uma vez eu fiquei muito triste, assim, estava triste. Aí fui na minha madrinha. Aí o marido dela olhou para mim, por que esse menino tá tão triste ali, parado? Ah, porque ele quer ganhar um... Eu não posso dar ele, minha mãe falou, ele quer ganhar uma bola e eu não estou podendo comprar uma bola para ele. A bola era uma bola dentro de leite. Antigamente tinha essas bolas dentro de leite, não sei se hoje tem. E eu era doido para uma bola daquela dentro de leite, né? Queria muito ganhar aquela bola dentro de leite. E ele falou, por isso você está triste com uma bola? Pois eu vou te dar uma bola. Mas eu quero ver o sorriso, né? Cadê o seu sorriso no seu rosto? Aí eu falei, você vai me dar uma bola mesmo? Aí o nome dele era seu João, que era o marido da minha madrinha. Ele falou assim, vou, vai mesmo, tio, vai me dar uma bola? Eu falei, vou. Eu vou te dar uma bola. Qual a bola que você quer? Eu falei, eu quero uma bola assim, preta e branca, era dentro de leite, né? Que era mais leve pra gente jogar. Eu tinha 6 para 7 anos. E ele foi, um dia chegou lá em casa com a bola. Me deu essa bola. Exatamente a bola que eu queria. Eu fiquei todo feliz da vida. Olha, foi uma felicidade muito grande. Foi a primeira bola minha, né? E a gente não esquece, né? A primeira bola, eu não esqueci. E aquela bola ali, rapaz, eu fiquei numa felicidade tão grande. Sei que foi uma felicidade muito grande que eu não esqueço até hoje. Eu peguei a bola, não queria mais soltar a bola. Não queria nem tirar o plástico, ela do plástico. Depois eu tirei ela do plástico, brinquei com ela na varanda, né? Na varandinha que eu tinha, no quintalzinho tinha também.
E não queria mais soltar ela, eu ia dormir com essa bola. Eu dormia com a bola. Minha mãe até brigava comigo, eu não queria largar a bola. Se tirasse a bola de mim, eu acordava. Eu dormia com a bola abraçado. Para você ver que eu gostava tanto de futebol. Como eu gostava, não. Gosto até hoje. Até hoje eu gosto de futebol. Essa história aqui, gente, eu estou contando para vocês, essa garotada, principalmente a garotada. Nem meus filhos sabem dessa história. Eles vão saber quando eu postar esse vídeo, né? Eles vão saber, junto com vocês, porque eles não sabem também da minha história. Minha história é muito longa. Então essa bola eu dormia com ela, brincava com ela, e minha mãe brigava comigo, você tá com essa bola, larga essa bola, uma hora dessa. E quando ela tirava a bola de mim, que eu estava dormindo um sono muito pesado, eu acordava e ficava procurando a bola. Eu ficava procurando a bola. Minha mãe tinha que levantar, me dar a bola para me dormir de novo. Eu só dormia com a bola. Era uma paixão. Era, não. Ainda é a paixão para mim na minha vida, é essa bola. É uma bola. Bola é a paixão. Porque você tem que ter vontade, tesão, entendeu? Gostar muito de jogar futebol. Então eu ganhei essa bola, dentro de leite, né? Não sabia fazer muita coisa com ela. Antigamente o futebol, ele não tinha televisão. Na minha casa não tinha televisão. Vou logo falar a verdade, não tinha televisão. Que era na década de 73, né? Eu não tinha televisão em casa não, me lembro que não tinha televisão. E os jogos não passavam muito na televisão. Era mais no rádio. A gente ouvia no rádio. Eu escutava, ouvia Pelé fazer gol. Aí comecei a escutar em 74 Zico fazer muito gol, né? Eu só escutava fazer gol. Jogo assim, eu não via quase jogo, não tinha televisão lá em casa. Era difícil. Eu via mais na rua, os garotos jogando. Então o que eu fiz? Eu fiquei pegando minha bola e chutando ela para cima. Dava um chute para cima, dava 2. Às vezes dava 3. Entendeu? Ficava chutando ela. Eu mesmo, sozinho. Sozinho. Até que em 75, meu pai comprou uma televisão. Uma televisão preta e branca, porque era televisão de tubo. Não era televisão de hoje, era televisão de tubo. Era um montão de tubo, válvula. Era válvula, um montão de válvula atrás. Que acendia e a televisão demorava a acender um pouco. Mas era preta e branca. Não era televisão colorida não, era preta e branca. Aí eu comecei a ver alguns jogos. Passou alguns jogos na televisão, comecei a ver. Passou algum jogo, um jogo aqui, eu estou aí, eu comecei a assistir. Entendeu? Aí comecei a assistir alguns jogos na televisão, comecei a ver os jogadores, a seleção brasileira, em 74, 78 na Argentina. Aí já começou a ter televisão colorida, né? Mas em casa era preta e branca, não era colorida ainda. Eu ia para casa dos outros, ver. Aí em 1976, 76 para 77, né? Eu já estava bem grandinho já tinha eu tinha 10 anos, não, tinha 9 anos, 10 anos. Eu pulei o muro da minha casa e fui jogar na rua. Né? Minha mãe trabalhava, minha irmã ficava comigo, né? Tomava conta da gente, né? Minha irmã mais velha. Minha mãe trabalhava no bairro de Fátima, no centro da cidade. E, inclusive, onde ela foi nascida e criada, né? Ela trabalhava lá, pegava o japeri e deixava minha irmã tomando conta da gente. Eu pulei o muro e fui jogar bola na rua. Eu lembro que a rua tinha uma vala e os garotos me escolheram. Eu fui jogar. Mas era impressionante isso aqui era. É que eu não tinha jogado bola na rua. Eu brincava em casa, no quintal, chutava a bola para cá, chutava para lá, tentava driblar. Mas eu gostava de bola, eu já sabia. Né? Eu já sabia alguma coisinha. Aí comecei a jogar na rua, toda vez eu jogava na rua. Eu jogava na rua de garoto. Minha irmã viu, falou, é melhor você me pedir, porque eu sei que você está na rua. Minha mãe não quer que você fique na rua, mas você me pede, eu deixo. Minha irmã começou a deixar eu jogar um futebolzinho na rua, lá eu jogava. Não tô cabeçando, minha irmã deixava, liberava. Tá? Minha irmã liberava. Aí eu fui jogar. Quando foi em 77, passou um senhor e ficou olhando os jogos do garoto. Ali eu já tinha uns 11 anos, 12. O nome dele era Maria, era um senhor. Ele era técnico do Nova Cidade, do infantil do Nova Cidade, escolinha. Ele tomava conta, o técnico era ele. Aí ele viu eu jogar. Ali eu já estava jogando bola. Ele viu eu jogar, viu meu domínio, viu minha habilidade. Ele viu eu jogar. Aí se interessou. Falou, quem é esse garoto aí que eu passo aqui e não vejo ele? Aí os garotos falaram assim, ele mora aqui mesmo em frente. Né? Mora aqui em frente, ó, Daniel. Mas ele quase não fica aqui. Mas é bom de bola. Ficou lá olhando, aí me chamou. Com a voz grossa. Ô menino,
oi, eu todo tímido, né? Era meio tímido. Ele, ó, tu mora aí? Eu falei, moro sim, moro sim. Aí ele, quer treinar ali na Nova Cidade? Que o campo era logo na esquina, dava pra ver até o campo lá de casa. Eu falei, mas eu não sei, tem que falar com minha mãe. Eu não sei, eu nunca joguei em campo. Eu já joguei em campo? Eu falei, não. Aí ele, tem chuteira? Eu falei, não, também não tem chuteira. Eu falei, meu pai, quando chegava, meu pai trabalhava em Teresópolis, vinha de fim de semana, vinha no sábado, e só fala com ele. Porque aí eu tento, mas eu com frio na barriga, porque eu nunca joguei em campo grandão. Mas aí ele falou, tu joga de quê? Eu não sei, eu nunca joguei em campo grande. Mas tem que falar com meu pai. Aí chegou um sábado, aí meu pai chegou, e foi falar com meu pai. Né? Fui falar com meu pai não esquentava muito a cabeça, né? Esse negócio de ir lá ver jogo. Na verdade, meu pai nunca foi ver jogo, não me lembro. Meu pai foi ver jogo meu, mas depois eu conto essa história, como é que ele foi ver jogo meu. Depois eu conto pra vocês. Meu pai falou, tá, como era perto, então toda semana ele vai. E eu não tinha chuteira. Eu tinha um quichute vocês não sabem conhecer, o quichute era um preto, quichute preto. Deu um jeito lá do quichute do colégio e fui jogar. Chegou lá, tinha um monte de garoto. Um monte. Arquibancada, sei lá, um campo. Esse time já teve até na primeira divisão em 1987. Já teve na primeira divisão disputando com o Vasco, com o Fluminense, com o Flamengo, uma vez só. Hoje ele é a terceira divisão. Eles podem levantar aí, que Nova Cidade é a terceira divisão. Aí eu fui pra lá, cheguei lá com 11 anos, se não me engano. Aí comecei a jogar. Ele me colocou, me deu uma camisa, um colete para me treinar. Eu botei aquele que o chute, botei o 61, que ele me deu o 61 vermelho, que o time lá é vermelho e branco. Né? Vamos pro jogo, né? Eu nunca joguei, tava meio coisa assim. Um pouquinho perdido ainda, porque o campo era grande, eu nunca tinha jogado. Mas eu tinha habilidade. Uma coisa que eu tinha era muita habilidade com a bola. Né? Eu consegui essa habilidade com a bola. Desde novinho, muito interessado com a bola, acabei ficando muito habilidoso. Eu era muito habilidoso. Aí ele falou assim, ó, tu não sabe o que joga? Eu falei, me deixou no meio campo. Ele me botou de meio atacante. Ele achava eu rápido, porque eu driblava rápido e corria muito. Então ele me botou de meio atacante. Falei, beleza, jogar. Ele tinha um time, estava formando um time, tinha um time principal já dele, já tinha um time pronto, formado, né, um time formado dele já. E eu queria, jogando no segundo time. Aí ele botou um jogo treino, no segundo time contra o primeiro. Aí eu arrebentei, joguei muito. Todo mundo da arquibancada, esse garoto aí tinha que estar no time A. No primeiro time. Que era o primeiro time dele, da escolinha, né? Tinha dois times, tinha um e tinha o dois. O B e o A. Aí eu estava no B. Aí eu subi pro A. Tive uma chance no A. Pronto, fiquei ali, jogando no time A dele. Ali eu fiquei. Jogando um tempo, me dando bem ali. Já com outro status, no caso, eu não era aquele pessoal que ficava me olhando de garotada. Ah, não sei o que, ele é o bambambam. Não era bambambam nenhum, jogava bem. É porque tem gente que tem inveja, fica com inveja, né? Fica com inveja. Aí, jogando, fiquei um tempo lá, saí do time da Nova Cidade. Saí da Nova Cidade porque pintou uma oportunidade para mim em 79. 79, eu conheci o Vavá e conheci o Índio. O Vavá, vocês, garotada, que não conhecem, mas os pais de vocês conhecem, ele jogou no Sport Recife, jogou no Vasco, jogou no Palmeiras. E foi centroavante da seleção brasileira em 1958. E também conheci o Índio, que foi um centroavante, jogou no Flamengo e jogou no Corinthians. Tá bom? Vocês não conhecem. Mas se vocês puxarem no Google, vocês vão ver. Índio jogou no Flamengo e no Corinthians, centroavante, e Vavá jogou no Vasco, jogou no Sport e jogou no Palmeiras. E seleção brasileira em 58 foi artilheiro. Ele era alto, os dois eram altos. Aí o que pintou lá? Foi LBA. A LBA pediu para treinar lá os garotos lá, no Nova Cidade, usando o campo do Nova Cidade. Eu já não jogava no time Nova Cidade. Eu me inscrevi, entrei na LBA, que é essa Legião da Boa Vontade. Essa Leão 13 de hoje, do governo. Deve ter
feito algum acordo com eles para ele treinar a gente. Lá, os garotos. Aí foi muito garoto, mais de 80 garotos. Pintou muito garoto lá. Tá? Treinar, mas muito garoto, é muito, tinha muito. Não tinha pouquinho não, tinha muito, tá? Eu me lembro que era muito garoto. Aí o que ele fez? Índio e Vavá. Foi lá treinar a gente lá. Né? Chegou lá o uniforme, chegou o colete. Aí chegou os garotos todos lá para treinar, eu fui também. Eu fui treinar lá para ver se eu fico na LBA. Aí ele falou pra gente assim, olha, vou formar aqui 2 times. O time B e o time A. O time B, o time A, em cima um pouquinho, prateleira acima. E o time B, que é o tipo um primeiro quadro, segundo quadro. Vocês estão entendendo, né? É um júnior amador, mas não era que a gente era garoto. Mas era 2 quadros, para disputar com os campeonatos de Nilópolis. Né? E até jogar contra outros times da LBA de outros lugares. Nova Iguaçu também tinha, São João, tinha Belfor Roxo. Onde tinha LBA, tinha time, a gente jogava. Caxias, contra eles. E fora o campeonato que tinha também, a gente podia jogar. E a gente podia jogar contra Nova Cidade, contra outros times também. O Vavá, aquela garotada todinha, teve um dia que ele falou assim, olha, todo mundo aqui em roda, senta todo mundo aí. Mas tinha muito garoto, acho que tinha uns 70, 80. Senta todo mundo em roda aí. Aí sentamos num círculo, fizemos um círculo, todo mundo sentado ali. Aí ele falou com a gente, ele segurando uma bola e o índio segurando outra bola. Os dois. Né? Eu não me esqueço nunca mais, eu era garoto que prestava atenção neles. Porque a gente tem que ter disciplina. Tá? Depois eu vou explicar isso para vocês, disciplina. Quando você quer ser alguém, ter alguma coisa, disciplina e humilde. Eu sempre fui humilde. Tá? Eu nunca fiquei por cima, falei que sou melhor que ninguém, nada disso não. Humilde, humildade é tudo. Tá? Aí, prestei atenção nele, ele falou assim, vocês querem ser jogador de futebol. Tá? Mas hoje, eu quero formar aqui 2 times, o A e o B. Mas hoje eu quero ver o que vocês sabem fazer com a bola. É aí, garotada, que eu falo para vocês. O que vocês sabem fazer com a bola. Hein? Eu tenho visto por aí, tá? Em algumas escolinhas aí, o treinamento, não quero citar nome, mas muito errado. Não é nada que eu aprendi, não. Eu vim de divisão de base e fui aprendendo, né? Eu sei o que eu aprendi. Não é botar um colete, dar uma camisa para os garotos, como eu vi numa escolinha, não quero citar nome, e o professor botar lá e jogar a bola no meio de campo e botar para escorrer. Aí vai todo mundo igual um bando atrás da bola. Vai os 10, 11, monte. Onde vai a bola, vai todo mundo atrás. Uma bagunça, sabe? Eu fiquei olhando, fiquei na minha, né? Então ele botou todo mundo ali e falou assim, agora eu quero saber o que vocês sabem fazer com a bola. Mandou a gente. Levanta. Aí levantou um. Toma a bola. O que você sabe fazer com a bola? Aí o garoto foi lá, pegou a bola. Não quer treinar, não quer ser jogador de futebol? Mostra pra ele o que sabe fazer com a bola. Aí o garoto ia, perna de pau, pé de rato. Como chamado hoje, pé de rato. Ruim. Não é bom, pé de rato. Não tem intimidade com a bola. Lado esquerdo ali, fica ali, faz a fila ali. Mais ou menos no meio. Habilidoso na direita. Assim foi. Dava a bola pro garoto. Ruim. Não vou falar ruim. Não tem habilidade. Lado esquerdo. Mais ou menos. Ali no meio. Habilidoso na direita. Tu sabe que eu contei, não me esqueço. E habilidoso tinha 12. Eu estava no meio habilidoso, 12. No meio, assim, mais ou menos, tinha uns 18, 19. Então vamos contar que só ali tinha uns, entre 12 habilidosos mais ou menos, tinha uns 30, 31, 32. Mais de 40 não sabe lidar com a bola. Aí o que ele fez? Todo mundo aí, botou todo mundo de frente ali. Aí sentou todo mundo de novo, fez aquela roda. Aí falou assim, olha, para vocês ser um jogador de futebol, ter um bom passe, dar um passe correto, errar muito pouco, tem que conhecer a bola. Tem que ter habilidade com a bola. Porque senão não sai um passe direito, você não bate o escanteio correto. E aqui tem a maioria que não sabe fazer nada com a bola. Como é que vai treinar? Mais ou menos tem X, habilidoso 12, mais ou menos tem 19, quer dizer, total tinha
do mais ou menos, que joga mais ou menos, dá pra você até pegar aqueles mais ou menos, recuperar eles, ensinar eles melhor, e não tá perto até de ser um habilidoso. Aqueles ali, tava difícil, entendeu? Vou formar 2 times, e eu sinto muito que eu vou formar 2 times de garota, aqui, o quadro A, o quadro B, tá bom? E vamos ver. Aí vamos pra frente, era toda quarta-feira e a gente jogava no sábado, no domingo, né? Mas ele primeiro ia formar o time, para depois jogar no sábado e então no domingo. Ou a gente jogava no sábado e no domingo. Aí ele foi, né? Fez aquele processo, treinou, começou a treinar a gente. Aí foi começando a fazer a peneira. Peneira, sabe quem é? Quem vai ficar? Aí ele foi escolhendo, deu o nome, na hora de dar a chamada, fulano, esse aqui vai ficar. Ficando. Quem não foi chamado não adianta. Não adianta. Aí chamou. Entre que chamou ali, ó, chamou uns 35 mais ou menos. Uns 35, o restante não deu. O restante não dá. Ia ter que entrar em algum lugar para eles prender. Ele não ia poder ensinar todo mundo. Mas aquele ali, uns 30 e pouco, ele falou, vou formar 2 times aqui. 18 num time, 18 no outro. Ele pegou uns 30 e pouco. Eu acho que ele disse que ele botou 18 para cada lado. Aí ele formou 2 times. Aí ele formou o quadro A, muito forte, e o quadro B, que era abaixo. Um pouco abaixo. Ele tinha um time quadro A, um time A forte, e um time B mais ou menos. E eu estava no time A. Aí começou a ter os jogos. Eu comecei a jogar. Mas eu tinha um defeito. Eu me lembro, eu tinha um defeito muito grande. Ele ficou me reparando em mim. Na época eu fiquei chateado com ele. Porque eu estava jogando campeonato, jogando muito, fazendo gol. Correndo muito. Era o destaque do time, era eu. Um dos destaques era eu, né? Tinha mais. E ele pegou e ficou irritado comigo. Que eu teve um jogo. A gente foi jogar em Nova Iguaçu. E ele ficou irritado comigo. Aí eu falei, ele está irritado comigo. Aí eu percebi que ele ficou irritado comigo. Ele falava comigo para eu chutar com a canhota, eu não chutava. Chutar para canhota, você chuta para canhota. Eu não chutava, era uma perna que eu não chutava, eu sou destro. E eu não conseguia, ele falava comigo, eu não conseguia. Eu cortava para canhota, mas não chutava com a canhota. Perdi o gol porque eu não sabia, não tinha força com a canhota para chutar, não tinha confiança. Isso aí é confiança, não é força não. Não tinha confiança na canhota. Eu falei, não vou chutar. Eu só chutava com a direita. Aí o zagueiro fica mais fácil de marcar. Aí o que ele fez comigo? Estava chateado comigo. Ele me afastou do time. Me afastou, me chamou. Falou, olha, daqui, de hoje em diante, você vai ficar... Tá vendo aquele paredão? Tinha um paredão lá no campo, no canto? Você vai treinar fora, separado. Vou te afastar 15 dias pelo menos. Vai chutar a bola naquela parede lá. Tu vai cortar com a canhota e vai chutar com a canhota na parede. Eu falei, mas eu quase chorei, né? Eu falei, mas aí, seu Vavá falar, mas aí eu vou ficar afastado, o campeonato correndo aí, o jogo correndo, eu queria jogar. Pô, era fominha. Aí ele, não, você vai para lá porque paredão vai treinar lá, separar de todo mundo e não vai jogar. Vai chutar com a canhota, porque ele estava muito irritado comigo, ele. Eu me lembro que ele ficou irritado comigo, que ele tinha falado comigo várias vezes, e eu não tinha confiança na perna. Entendeu? E eu nem treinava para chutar com a perna. Aí ele fez isso, vai lá. Eu fiquei 15 dias na parede, chutando bola na parede. Cortava a canhota e chutava na parede. Eu estava chutando na parede. Aí os outros até me encarnavam, os pessoal. Vai derrubar a parede aí, Daniel. Vai derrubar a parede, hein? Desse jeito a parede... E quando estava tempo chuvoso, a parede ficava toda marcada de bola que eu chutava. Era eu. E toma. E eu querendo jogar, vi o jogo. Eu ia para arquibancada ver o jogo. Chorei. Pessoal, garotada. Eu chorei. Porque eu queria jogar, sabe? Eu queria estar ali jogando. E os garotos não entendiam. Falaram, é pra mim, ele fez isso pra mim. Eu fiquei chateado com ele. Muito. Hoje, depois não. Depois eu agradeci a ele. Agradeci muito a ele. Entendeu? Aí, ele me botou no jogo de novo. Voltei pra jogar. Aí ele foi jogar em Itacuruçá. Eu não me esqueço até hoje. Primeiro eu vou em Itacuruçá, lá perto no centro de Itacuruçá, tinha um campo gramado lá. Contra Itacuruçá. E eu, quando cortei uma bola para canhota, eu jogava de barra com a direita, mas quando eu cortei uma bola com a canhota, fiz gol. Eu comecei a fazer gol, de lanchar, fazer gol com a canhota. E a mesma pancada que saía com a direita, saía com a esquerda. E até hoje é assim. A mesma força que eu estava com a direita, eu com a esquerda também.
ficou fácil para mim e ficou mais difícil para o zagueiro. O zagueiro me segurava, porque onde eu cortava eu batia. Eu com a direita, com a canhota, tanto faz. Os outros até falavam, Daniel chuta com as duas. Dá brecha para ele com as duas. É onde ele cortar e tá batendo. E é chute forte, não é chute fraco. Agradeci muito a ele, porque ele viu esse defeito em mim, e além de eu ter ficado chateado, mas eu sou agradecido, agradeci muito a ele. Pô, obrigado, porque ele viu, corrigiu. É triste você ver um jogador de futebol que só chuta com a perna. E ainda mais um profissional. Tem que usar as duas. Você dificulta para o zagueiro. Você pode driblar para um lado e driblar para o outro. Tanto faz, você corta para um lado, corta para o outro, o cara fica preocupado com você. E outra, ele me ensinou posicionamento. Para onde eu vou correr, para você não correr errado. Entendeu? Ele falou assim, ó, você fica por trás, entra por trás do zagueiro, vai para lá, entra na direita. Vai para a esquerda, fica no meio, nunca para. Confunde ele. Ele me ensinava. Não é só eu não, todos os garotos. Você faz isso, essa função, você vai para lá, aí fala, Daniel, você vai para a direita, vai para a esquerda, entra aqui, entra no meio, confunde o zagueiro. O zagueiro na hora que está te olhando, você está no meio, na hora você está na ponta esquerda, na hora você está na direita. Ele não sabe onde você está. E na hora você pega uma bola nas costas dele. Eu falei, tá bom, ele me explicou. Isso é um professor explicando um aluno. Ele era meu mestre. Ele sabia tudo. Vavá, Copa do Mundo, 58, artilheiro, centroavante do Vasco, centroavante do Sport, centroavante do Palmeiras. E o Índio, do Corinthians e do Flamengo. São gente experiente. Conversava comigo, conversava com a gente. Eles tinham experiência para falar com a gente. Ele faz isso, para você não correr errado. Igual pra lá, você não sabe errado, você cansa. Entendeu? Aí você vai cansar. Por quê? Você está correndo errado. Quanto mais você corre errado, mais você cansa. Entendeu? E o toque de bola. Muitas das vezes, eu corria com a bola. Mas muitas das vezes eu fazia a bola correr. O que é fazer a bola correr? Dar um passe. Tem jogador de futebol que só sabe jogar com a bola no pé. Muito mal. Mas e sem a bola? Será que sabe jogar sem a bola? Tem que saber se posicionar, marcar, entendeu? Tirar o espaço do adversário, dificultar as coisas para o adversário. Gente, futebol, garotada, é simples, é só fazer o beabá, entendeu? Só fazer o beabá, é simples, não é difícil o futebol. Aqui tem gente que joga bola, eu te falo para você, qual é errado, aí vai cansar, fica cansado, botando a língua para fora. E eu aprendi com o Vavá, com o Índio, com aquele senhor Zé Maria, que não tinha aquela experiência toda que nem eles, mas também aprendi alguma coisa lá. Ele mais gritava, né? O Zé Maria, no meu primeiro treinador, ele mais gritava. Ele não era aquele treinador igual o Vavá, igual o Índio. Ele mais gritava com a gente, né? E não identificou esse defeito meu, que eu chutava só com a direita e não com a canhota. Entendeu? Eu não era assim, eu não sou alto, mas na cabeçada, quando eu cabeceava a bola, era dificilmente o goleiro pegar, porque eu cabeceava de olho aberto e eu tinha posição para cabecear ela, no canto. Eu não era alto, não sou alto, tenho 1,70 m. Eu era baixo, magrinho, mas quando eu cabeceava, eu fazia gol. Eu tinha uma qualidade de mim, eu tinha uma arrancada muito boa. Eu era veloz e a minha arrancada era boa, minha impulsão. Se botasse na frente, era ruim de pegar. Eu corria muito, muito mesmo. Se tinha uma coisa que eu corria, era muito, eu corria muito. Então é isso, pessoal. Isso é uma história, a parte da minha vida. Então, eu joguei na LBA, fiquei ali, o Vavá e o Índio foram embora, ficaram 1 ano, foram embora, né? Antes dele ir embora, apareceu lá o Garrincha, eu conheci o Garrincha pessoalmente, já em 1980, ele apareceu lá, né, de bermuda, camisa branca, chinelo da Havaiana, e apareceu com o carro dele até me lembro até hoje, era uma variante branca, né? E ele estava na chinela Havaiana, bermuda jeans, camisa branca, camiseta branca, né, toda branca, e apareceu lá, falou com a gente uma coisinha ou outra lá pra gente, mas não era muito de fala não, o Garrincha era mais caladão. Só apareceu lá, falou alguma coisa com a gente, oi, tudo bem pessoal? Falou com a gente assim, deu uma palestrazinha mais ou menos pra gente, não entendi muito alguma coisa que ele falou, porque ele era de falar pouco. Mas saiu, foi a única vez que eu vi ele. 3 anos depois ele veio falecer, que ele faleceu, acho que foi dia 20 de janeiro de 83. Então é isso, gente, essa é a minha primeira parte da história, né, como eu comecei. Eu me lembro da minha primeira chuteira, eu me lembro da minha primeira bola, entendeu? Aí o pessoal me vê assim na praia, assim, aí fica pensando assim, vir na praia, e fica, pô,
coroa, não sei o quê. Mas eu tenho uma história. Todos nós temos uma história. Eu tenho uma minha história. Minha história é essa aí. Eu nunca falei a minha história para ninguém. Pela primeira vez, eu estou falando essa história. Né? Mas eu nunca falei, nem meus filhos sabem dessa história. Ainda tem muito mais, pessoal. Eu vou contando. Isso é só a primeira parte, que é muita coisa. Até eu chegar no futebol, eu vou contar para vocês qual os clubes que eu passei, por onde eu passei, né? Por onde eu fui, o que houve comigo. Porque tive um colega meu que é professor profissional, eu não fui. Eu joguei terceira divisão, campeonato de liga, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Pavuna, São João, Nilópolis. Eu joguei mais liga de Nilópolis. É isso. Então é isso. Eu não contei isso para ninguém. Estou contando essa história, vou contar ela toda, mas é muito grande, é muita coisa. Incentivar vocês e falar uma coisa para vocês. Se vocês querem ser jogador de futebol de verdade mesmo, se dedica. Seja humilde. Mas a principal, não abandone o estudo. Eu abandonei o estudo para o de futebol, deixei o estudo para lá, de lado. Não abandone o estudo nunca. Estuda, sempre estuda. Mesmo você vai ser um jogador de futebol, você é inteligente. Você vê o exemplo do Garrincha. Não tinha estudo, perdeu tudo. Outro jogador de futebol que não tem estudo, não tem estrutura. Aí acaba tendo que confiar nos outros. Aí você vai confiar nos outros, quando se fala em dinheiro, é ruim, né? Então, nunca abandone o estudo. Sempre ali o estudo. Aí vai jogar bola. Mas o estudo em primeiro lugar. Outra, respeita muito os pais de vocês, a mãe. Seja educado. Seja humilde. Você pode jogar mais que todos os garotos. Você é melhor que todos eles. Mas você seja sempre humilde. Deixa os outros falar. Que você é isso, você é bom de bola, você é habilidoso. Mas você não, você fica quieto. Joga bola. Fala menos, joga bola. Seja educado com o pai, com a mãe, com os avós, com o mais velho. Respeito. E pode ter certeza de uma coisa. Eu vou explicando nos vídeos para vocês como é que é. Tá? Eu vou explicar também depois para vocês como é que levanta uma bola, como é que faz uma baixadinha, qual o jeito que você pega na bola. Vai ter vídeo bom para vocês aprender. Aonde você chuta a bola, fazer embaixadinha, para você trazer a bola certinho. Né? A embaixadinha e altinho, levantando a bola, faz você ficar habilidoso. É aí que você fica habilidoso. É aí que você vai trazer uma bola na coxa, dominar, parar, matar no peito para você. Dominar a bola para você. A bola vem, você domina, pula e para você. Ela cola no teu peito, é teu. Ou na tua coxa. Não dominar para os outros. Isso aí é jogador caneleiro. Jogador que não sabe dominar uma bola. Aí bate na canela dele, bate no joelho, vai para lá. Ele não sabe. Agora você vai aprender a dominar uma bola para você. Pode ter certeza disso. Tá bom? Eu tô falando para garotada. Garotada que está começando, que tem sonho. Nunca desista do teu sonho. Por mais que os outros falam, que não vai dar para isso, não vai jogar, não vai ser profissional. Não, 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 não. Ninguém quer ver ninguém bem. O pessoal quer ficar te criticando, falando. As críticas servem pra gente criar mais força e lutar mais ainda para vencer. Quando os outros criticam, você vai lá, vai vencer. Porque quando eu ia jogar num time... Eu vou contar muita coisa, mas quando eu ia jogar num time bom, só tinha cobra... O pessoal falava, você vai para lá? Eu falei, vou. Mas quando eu ia para lá, eu me garanto. Eu confiava no meu futebol. Mas eu vou contar isso lá mais para frente. É muita história, gente. É muita coisa. Tem coisa para contar para vocês da minha vida, do meu futebol, o que eu passei. Mas eu só estou contando tudo para vocês, é a verdade. Eu estou falando para vocês a verdade. Eu não vim aqui fazer vídeo, contar mentira, não. Porque lá o nosso Senhor, Deus sabe. Deus sabe toda a verdade. Deus sabe toda a verdade. Sabe da minha vida, da minha história. Eu sei, Deus sabe da minha história. Eu estou contando que Deus sabe, tá bom? Muitas das vezes eu ia jogar bola e eu não tinha um café, nem um bolo, um pão para comer. Eu não estou contando aqui, gente, mentira não. Não tinha um pão para comer. E eu ia jogar bola. Assim mesmo, sabe o que é isso? Eu tinha mais fome do que do pão e do café, eu tinha mais fome pela bola. Eu nem ligava pro café. Mas me prejudicava, porque eu chegava lá, né? Aí, às vezes, caía, eu estava fraco, tinha que tomar um café. O certo é tomar um café, comer um bolo ou comer um pão. Eu não tinha, mas eu ia jogar bola. E jogava bem. Muitas das vezes jogava bem, entendeu? Mas não é o correto. O correto é tomar um café, mas não tinha, gente. Mas não tem, entendeu? A gente só passa dificuldade.
Quando jogador de futebol que não tinha nem dinheiro de passagem para ir para o treinamento e a pé. Quando você tem vontade, você deixa tudo isso, até esquece tudo isso. Fica com mais vontade, mais fome de jogar bola do que a própria fome de comer. Eu ia pro campo e eu jogava bem. Eu não jogava mal. Eu sei que eu jogava bem. Entendeu? Então é isso, pessoal. Eu vou contando a história assim, essa é a primeira parte, vai ter a segunda parte. A minha história é muito grande, entendeu? Eu vou passar algumas coisas para vocês. E quando eu estiver na praia, quiser aprender alguma coisa comigo, levantar uma bola, como é que é o jeito de pegar e bater na bola, eu explico vocês. Então fica tranquilo. Eu tenho um sonho, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, joguei em muitos times, né? Mas eu tenho um sonho até hoje, é um dia ter uma escolinha de futebol com meu nome. Daniel da Bola. Daniel da Bola 67. Porque esse é o nome do meu canal no YouTube. Então eu queria um dia, quem sabe Deus vai me conceder essa aí, né? Só Deus. Só Deus. Só Deus. Eu só tenho e acredito em Deus. Só Deus pode me realizar esse sonho para mim, que é um dia ter uma escolinha, que a garotada não vai pagar nada. Não vai botar um centavo lá dentro. Os pais de vocês não vão tirar um centavo do bolso. Porque eu quero isso. Peço muito a Deus que eu tenha uma escolinha, que eu possa bancar a escolinha. Nada de coisa política. Eu estou falando eu bancar. Ter condições de bancar a escolinha e ter um dia. Mas Deus pode tudo. Para Deus nada é impossível. Para Deus. Eu acredito muito que um dia eu vou conseguir ter uma escolinha com meu nome e passar tudo que eu sei para esses garotos. Mas é ensinar esses meninos da maneira correta. Antes de você chutar uma bola, eu vou contar no outro vídeo. Não é sair chutando bola, não. Primeiro tem outras coisas na frente para fazer, até chegar na bola. Mas aí vai ser outro vídeo que eu vou falar com vocês. Entendeu? É isso aí. Então, galerinha, garotada, aqui é a primeira parte da história do Daniel da Bola. Tá bom? E vamos depois na segunda parte. Vou contando para vocês, já é muito longa, muito grande. Aos pouquinhos vou falando. Fui criar coragem para falar a minha história, porque eu estou com quase 60 anos e eu nunca contei essa história para ninguém. É o que eu estou falando para vocês. Meus filhos vão saber dessa história agora. Ainda tem muito ainda. Isso é só o começo, gente. Tem muita coisa. Mas vocês vão saber como é que minha trajetória, como é que foi no futebol, como é que eu fiquei, como é que eu disputei os campeonatos, se eu fui artilheiro ou não. Como é que eu fui? Tive algumas desavenças com alguns jogadores, que às vezes você tem inveja no meio. Vocês vão entender isso, a inveja. Vocês sabem o que eu estou falando, todo lugar tem inveja. Onde você estiver tem uma inveja, a pessoa tem inveja de você, aí cria aquela implicância, mas tudo isso vamos contando nos vídeos, vai vir mais um vídeo, vai vir mais outro, e assim vai. Torço muito para vocês, quero muito ter essa escolinha para dar essa oportunidade para vocês aí, eu vou ficar muito feliz. Eu tenho certeza que o dia que eu abrir uma escolinha minha, que não vai ser minha, pessoal, vai ser de vocês, da garotada que vai estar comigo. Não é meu, sou dono, não é o meu nome lá, mas é vocês. Quem vai mandar lá é vocês que vão estar ali. Aquilo ali é para vocês, eu vou fazer para a garotada. Garotada aprender o correto de futebol, porque quando eu preparar vocês, eu vou estar preparando vocês, mas vou estar preparando mesmo para jogar futebol. Não é preparando para vocês se ferrar na vida aí, chegar lá vai jogar uma bola num time, não sabe nem chutar uma bola direito. Não sabe cruzar, não sabe bater um escanteio, não sabe dar um passe. Não, eu vou preparar corretamente, do jeito que eu aprendi. Tocar uma bola, saber driblar, ter uma habilidade com a bola, conhecer. Vocês vão ter o perfume que a bola gosta. E qual o perfume que a bola gosta, garotada? Vocês depois podem comentar nesse vídeo aí, qual o perfume que a bola gosta? Tá bom, eu ia responder. Qual é o perfume que a bola gosta num jogador de futebol? Vocês podem comentar, que eu quero ver quem vai acertar. Eu ia responder, mas eu vou deixar essa pergunta aí, no ar. Qual é o perfume que a bola gosta em um jogador de futebol? Eu respondo depois, tá bom? No outro vídeo eu vou responder para vocês qual é o perfume que a bola gosta num jogador de futebol. Bom assim? Tchau, pessoal, galera. Vamos depois para outro vídeo e eu vou contando a história minha aí. Tá bom?